Olá a todos, sejam todos bem-vindos no nosso 10ª formação do EMAI pela Diretoria de Ensino Norte 1. Esta semana nós vamos tratar com o tema Ensino e Aprendizagem da Matemática pela Ludicidade. Nossa diretoria de ensino conta com o dirigente Flávio Dalera De Carli, nossa supervisora focal Márcia Marques Lucas e nossa diretora técnica do Núcleo Pedagógico Jussara de Lima. Formadoras deste ATPC, Eliana Ferrarese, Elisângela Lopes, Simone Ferreira. Pauta. Hoje nós temos a seguinte pauta: a sensibilização, o lúdico na perspectiva de Montessori, Vygotsky e Piaget. Nós temos uma interação, sugestões de jogos combinado com as habilidades essenciais em defasagem, brincadeiras tradicionais relacionadas com a matemática, currículo em ação, interação, 2, encerramento e agradecimentos. Os objetivos da nossa formação de hoje são refletir sobre a ludicidade na perspectiva de Montessori, Vygotsky e Piaget, interagir com os professores sobre o tema abordado, apreciar sugestões de jogos combinados com as habilidades essenciais, apreciar brincadeiras tradicionais relacionadas com a matemática e refletir sobre as atividades do currículo paulista. Então, vamos para a nossa sensibilização. Vamos refletir um pouco sobre esta frase. A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe. Jean Piaget. Então, nessa perspectiva, o objetivo da educação é formar cidadãos pensantes, criativos, não apenas pessoas que reproduzem o que já têm. Então, acreditamos que através da ludicidade, nós propiciamos condições para que essas crianças inventem, descubra, crie, ou seja, ela vai inventar e modificar o que já existe. E não ficar apática diante da aceitação do que é imposto para ela. Então, ela tem que ter ali a liberdade de criar, de inventar, de descobrir, E ninguém melhor, que os educadores para propiciar às crianças todas essas condições, Então, reflitam um pouquinho mais, sobre essa frase, que a gente consiga levá-la à prática, ok? O lúdico. Quando falamos no lúdico, o que vem à nossa mente? O termo lúdico, ele é derivado do latim ludus, que significa jogo, Então, pensando aí na ludicidade, numa aprendizagem mais significativa, nós temos aí o lúdico, como um aliado para essa prática. Então, eu passo agora a palavra para a Eliana, que vai falar um pouquinho sobre a ludicidade. Vamos para um momento de interação. Reflitam nessa questão
e depois respondam lá no Forms. Pensando na aprendizagem de matemática, qual é a relevância em se trabalhar de forma lúdica? Apreciar jogos tradicionais relacionando com a matemática. Adaptar as brincadeiras e os jogos à matemática, porque o aprendizado se torna mais divertido. Corrente matemática. Com os alunos em roda, o jogo começa com a operação adição 5 mais 2, que será respondida pelo estudante sorteado. O próximo terá que pegar o resultado do primeiro e somar mais 1, e assim por diante. E quando a professora sentir necessidade dessa operação, aumentar o número ou diminuir, fica a critério do professor. Matemática quente, batata quente. Sentados em roda, será passado uma bolinha que um deve passar ao outro, enquanto cantam batata quente, 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 queimou. Quando a música acabar, a criança que estiver com a bola na mão deverá dar o resultado da operação que a professora propôs. Telefone sem fio da matemática. As crianças sentarão em fila, o professor irá dizer uma operação no ouvido da primeira criança. Essa operação pode ser a necessidade da turma: adição, subtração, multiplicação e divisão, que passará para a próxima e assim sucessivamente, até chegar à última. Esta terá que dizer o resultado da conta dita inicialmente. Passo. Atenção! Para uma aprendizagem significativa do estudante, é necessário que o jogo seja desafiador. O professor deve adequar o nível de dificuldade de acordo com os avanços dos estudantes. Portanto, usar os jogos como potencializador das aprendizagens é um meio interessante para garantir as aprendizagens. Passo a palavra para a PCNP Elisângela. Bom dia. Olá a todos. Continuando essa apresentação sobre o lúdico e as atividades, o uso dos jogos matemáticos na sala de aula é um recurso interessante para que torne as atividades escolares ainda mais atraentes. Por quê? Porque a criança se atrai pelo lúdico, né? Tudo que foi falado aí sobre os pensadores, da educação, né? E as suas descobertas sobre o lúdico, realmente, acontece mesmo a aprendizagem da criança, potencializa as suas aprendizagens, né? Portanto, os jogos são recursos interessantes porque é fonte de lazer e conhecimento. O jogo traz situações significativas para a aprendizagem. Também cria entusiasmo sobre os conteúdos. A intencionalidade pedagógica sobre os jogos produz uma aprendizagem natural, porque desenvolve o raciocínio lógico
por incentivar estratégias para a vitória. Então, a criança sempre vai procurar como vencer. Então, naturalmente, ela vai encontrar o seu incentivo. E ainda, aliada à intencionalidade pedagógica, com certeza a criança aprenderá os conteúdos, bom? Fazendo aquilo que é muito atraente ao universo infantil. Então, elencamos aqui outros jogos, né, que representam bem o universo lúdico. E também é um meio bem rico para a aprendizagem da criança. Os jogos desenvolvem a atenção da criança por inteiro. Então, a criança facilmente não dispersa sua mente daquilo que está sendo feito, né? Bom, segundo Kishimoto, com a aquisição do conhecimento físico pelos jogos, a criança terá elementos para estabelecer relações e desenvolver o seu raciocínio lógico, matemático, o que é importante para o desenvolvimento da capacidade também de ler e escrever. Então, além de elencar a aprendizagem da criança em matemática, a aprendizagem vai reverberar para outros conteúdos, né? Para outros objetos de conhecimento que se tratar na escola. Aqui nós elencamos algumas habilidades, né, em defasagem no momento. Uma aqui do primeiro ano é F01MA05, que consiste em comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas, com ou sem suporte numérico. Então aqui, com ou sem suporte da reta numérica. Então aqui nós elencamos o jogo da memória. O jogo da memória é um jogo tranquilamente adaptável a qualquer intencionalidade. Muitas intencionalidades podem ser adaptadas ao jogo da memória. Aqui nós colocamos as instruções do jogo. E contemplando a habilidade, cada peça do jogo tem uma numeração de até 2 ordens e que é significativa no cotidiano da criança, né? Que está de acordo com o cotidiano. Então, conforme a criança vai virando as peças, aquela peça que ela conseguir virar, que é comparada com a outra, o professor pode adicionar um desafio para a criança. Por exemplo, virando essa placa de trânsito de um limite de 50 quilômetros, o professor pode lançar um desafio dito mesmo. E se o motorista ultrapassar mais 1 quilômetro, qual seria a numeração que constaria em alguma placa, ou qual seria a próxima numeração depois dos 50? Então, se a criança acertar, ela continua o desafio, tá bom? Continua aí o seu jogo da memória. Próximo jogo, elencando uma outra habilidade em defasagem, F02MA04, uma habilidade aí do segundo ano. Nós adaptamos o jogo do dominó. Bom, o jogo do dominó, segundo o autor de Ambrosio e a Katismoli, eles afirmam que os jogos bem planejados ajudam a desmistificar a matemática. Tá? Então, se a criança tem algum temor ainda quanto à matemática, os jogos ajudam a quebrar este gelo. Tá? Então, um dos jogos, que é o dominó, eles se apropria a múltiplas explorações de recursos da matemática. Tá? Neste caso aqui, para a questão de compor e decompor os números de até 3 ordens, por suporte de material manipulável e por diferentes adições, o dominó mostra para a criança como que isso acontece na prática. Então, para eu compor, por exemplo, o número 0, eu somo 0 mais 0. Então, composto 0, decomposto 0 mais 0. Para eu formar 1, composto o próprio número 1, decomposto 0 mais 1. Tá? Então, somando aí a peça lá do 0 mais lá do 1, eu componho o número 1. E assim sucessivamente, tá? Com o número 2, 3, 4 e até o número 10. Bom? E aí você pode mostrar a soma de 3 peças e por diante para compor números maiores. Tá bom? Próxima habilidade em defasagem no momento é F03MA10, que ela consiste em identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número
e descrever uma regra de formação da sequência e determinar os elementos faltantes ou seguintes. Então, aqui nós elencamos uma brincadeira, um jogo de tiras das regularidades. Então, entregamos para as crianças, né, as tiras, e cada uma vai tentando descobrir pelas pistas que daremos sobre adição e subtração. Então, a adição e a subtração vai ser o meio que ela vai descobrir os próximos números que virão na sequência, tá? Aqui o grande desafio é ela descobrir a regra de sequência, tá? A regra que está sendo estabelecida em cada tira para que haja a sequência do número. Então, quem acertar mais tiras em rodadas de desafios e conseguir elaborar um padrão, conseguir entender o padrão que está sendo colocado em cada tira, vence. Então, dá para adaptar também esse jogo por figuras, tá? Sequência de figuras para a criança descobrir o seu padrão, tá? Com palitos também. Isso é um excelente recurso para a aprendizagem da lógica matemática, tá bom? Para a compreensão da lógica matemática. Então, você pode colocar quantas rodadas quiser para as crianças e pelo incentivo que o jogo dá, ela vai conseguir raciocinar naturalmente, tá? Sobre estas situações elencadas. A próxima habilidade também é do terceiro ano. É F03NA18, que consiste em escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. Aqui nós elencamos uma trilha. A trilha também é um recurso riquíssimo que o professor pode adaptar para múltiplas aprendizagens, tá? Conforme sua intencionalidade pedagógica. Nesta trilha, este jogo também encanta pelo desafio das comandas e busca de estratégias para vencer. Então, por este jogo, aqui é diferente, tá? Nós colocamos a seguinte proposta. Não precisa usar os dados para a criança perceber a quantas casas que ela vai avançar, ou, no caso, avançar quando não tem comanda de recuo. Então, o professor pode elaborar 12 cartas, e as cartas vão ser as comandas para que as crianças avancem ou recuem. Só que essas comandas devem ser de acordo com o que pede a habilidade. Neste caso aí, elaboramos 2 cartas com os seguintes dizeres. A primeira, a régua é adequada para... a primeira, a fita métrica serve para medir a massa, quilos e gramas. Fita métrica serve? Então, a criança vai ali pensar se a fita métrica é um instrumento, né, de medida adequado para medir a massa dos alimentos, por exemplo. Se errou, volte 2 casas. A próxima comanda, que pode ser elaborada, a capacidade dos líquidos é medida em litros e mililitros. Se acertou, avance 2 casas. Uma outra sugestão de carta, a régua é adequada para medir a largura do caderno? Se acertou, avance 3 casas. E assim sucessivamente. Então, a criança vai verificando a melhor unidade, no caso, o melhor instrumento de medida, né? Pode também se adaptar aí ao relógio, né? A contagem de tempo, o cronômetro. E também trabalhar as outras cartas com as unidades de medida apropriadas para cada situação, tá bom? Elaborando uma trilha simples e usando as cartas como comanda. Com certeza as crianças vão amar essas atividades e até aquelas crianças que têm mais dificuldade, né, ela não precisa aprender tudo de uma vez, né, entender tudo o que for colocado nos jogos, mas ali aproxima muito mais a criança do objeto de conhecimento, tá bom? Pela sua interação e o seu divertimento, o seu prazer em brincar. Tá? Passo a palavra para a PCNP Simone. Olá,
Olá, estou de volta. Agora a gente vai para um momento de falar do currículo em ação, né? Qual é o objetivo do currículo em ação? Por que a implementação do currículo em ação na nossa prática, na nossa escola? O objetivo é elevar o aprendizado de todos os estudantes da rede estadual de São Paulo e promover a conclusão das diferentes etapas da educação básica na idade certa. Então, o currículo ele vem com uma proposta aí, né, de uma educação integral do estudante, né, visando as habilidades, competências que têm que ser trabalhadas e desenvolvidas com os alunos, né. Então, pensando, né, nessa linha do currículo em ação, nós selecionamos aqui algumas atividades que contemplam respectivas habilidades. Então, vamos lá. Para a habilidade EF02MA04, que é compor e decompor números naturais de 3 ou mais ordens, com suporte de material manipulável por meio de diferentes adições. Composição e decomposição de números naturais, até 1000. Né? Então, nós temos uma atividade lá no caderno do aluno, né, do EMAI, que é a atividade 5.3 do volume 1, né, onde a atividade propõe o seguinte. Lucas escreveu números em cartelas e perguntou se Sofia sabia fazer a leitura deles. Em seguida, perguntou quais poderiam ser os 2 próximos números que ele havia escrito nas cartelas que estavam viradas para baixo. Quais números você responderia? Por quê? Então, aqui essa atividade, ela dá, né, a condição que o aluno componha um número, né? E aí nós vemos a atividade 2. Agora foi a vez de Sofia escrever números em cartelas. E ela disse que utilizou um padrão para realizar a tarefa. Veja se você identifica o padrão que Sofia utilizou e quais devem ser os números escritos nas cartelas, pintadas de amarelo. Explique para um colega como você fez. Então, aqui também, né, a criança dispõe aí da composição dos números. Para a habilidade EF03MA10, que é identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes, identificação e descrição de regularidades, em sequência numérica recursivas. Então, nós temos aí a atividade 8.4 do volume 1 do 3º ano, tá? Observe a tabela de adições apresentada abaixo e complete-a, fazendo os cálculos mentalmente. Então, aí nós temos um quadro de adição, né? Onde a criança vai utilizar aí uma sequência de números apresentados para compor esse quadro com os resultados das adições. E depois ele vai fazer o registro aí, vai conversar com os colegas e fazer o registro sobre o que perceberam de interessante, né, nos resultados obtidos. Então, aí também há uma reflexão sobre o sistema de numeração, né, que a atividade propõe. Nós temos aqui agora a habilidade EF03MA18, escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade, significado de medida e de unidade de medida. Então, nós temos aí o livro do 3º ano, né, o caderno do aluno do 3º ano, volume 1, sequência 8, atividade 8.1.
traz o seguinte: com certeza você já estudou medidas de tempo, como dias, meses, anos, horas, minutos e etc. Você sabe da importância do uso do calendário e relógios, que nos ajudam a controlar o tempo? Que tal fazer um teste sobre seus conhecimentos referentes ao tema? Responda as questões abaixo e registre o tempo gasto para responder. Depois anote quantas acertou. Então, aqui tem toda uma questão de contagem de tempo, né? Fala sobre os meses, o ano, dias, se é ano bissexto, né? Então, traz toda uma questão aí de medida de tempo, né? Que vai fazer a criança refletir sobre a questão do tempo. E a nossa última habilidade elencada no currículo em ação é EF05MA09, que é resolver e elaborar situações, problemas simples de contagem envolvendo os problemas de contagem, combinando elementos de uma coleção com todos, princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas, os elementos de outra coleção. Então, nós temos aqui o caderno do aluno, que é o volume 1 também, do 5º ano. Nós temos aqui algumas situações, problemas. A primeira: Dona Renata está organizando uma festa surpresa para o aniversário de sua filha Silvana, que vai fazer 10 anos. Vamos ajudar Renata a resolver algumas situações? A. Ela comprou 12 pacotes de suco, com 6 latinhas em cada um. Quantas latinhas de suco foram compradas? Né? Então, aqui a criança tem que entender ali o princípio multiplicativo, né, para conseguir resolver essa questão. B. Renata encomendou salgados para a festa, sabendo que sem salgado custa R$ 34. Quanto ela pagará por 300 salgados? C. Para fazer os docinhos, ela comprou 8 latas de leite condensado e gastou R$ 40. Qual o preço de cada lata? Os docinhos serão organizados em bandejas da seguinte forma. Então, está aí na figura, né, como que esses docinhos foram organizados. Aí vem a questão D. Quantos docinhos caberão em cada bandeja? E, sabendo que ela vai preparar 6 bandejas iguais a essa, quantos docinhos serão feitos? Né? Então, assim, o currículo em ação, ele vem trazendo as habilidades, né? Então, nós temos que ficar atentos aí às atividades no currículo em ação, percebendo, né, cada habilidade, como podemos fazer para o aluno avançar, né, e contemplar, né, os conhecimentos que as habilidades trazem. Né? Então, é um material riquíssimo que temos aí em mãos, né? E que vai nortear o nosso trabalho, ok? Agradeço a participação de todos, convido agora a PCNP Eliana para fazer o encerramento da nossa formação. Olá, voltei novamente. Gostaríamos de encerrar essa formação com uma frase. É necessário que o professor oriente a criança sem que esta sinta muito a sua presença, de modo que possa estar sempre pronto para prestar assistência necessária, mas nunca sendo um obstáculo
entre a criança e sua experiência, da Maria Montessori. Esperamos que essa formação tenha contribuído para a prática e reflexão de todos. Muito obrigada, uma ótima semana a todos.